qualquer empresa que trabalhar esses dois pilares, comunicação interna e desenvolvimento de liderança para cuidar de pessoas, vai melhorar. Vai ter uma melhor gestão de pessoas, vai ter, né, se fizer participar da certificação, vai ter uma melhor avaliação e agora o melhor de tudo isso é que o desempenho da empresa vai ser melhor. Esse é o ponto. No podcast do Publish News desta semana, falamos sobre gestão de pessoas no mercado editorial, abordando temas como certificação, comunicação interna, desenvolvimento de liderança e os impactos da pandemia. Rui Shiozawa, CEO e cofundador do ecossistema Great Place e GPTW, e Roberta Machado, vice-presidente do grupo editorial Record, compartilham experiências e insights sobre como suas empresas podem melhorar sua gestão de pessoas e enfrentar os desafios atuais, incluindo a adaptação a novas tecnologias e a promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Essa edição do podcast também destaca a segunda edição do ranking As Melhores Empresas para Trabalhar, Mercado Editorial, uma iniciativa pioneira do Publish News e do Great Place to Work, com o objetivo de fomentar o setor editorial brasileiro, estimulando o crescimento de profissionais e empresas. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, Um Livro e Câmara Brasileira do Livro. Esse é o episódio 363 do podcast do Publish News, do dia 24 de março de 2025, gravado nos dias 19 e 21. Eu sou Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora a conversa de Rui Shiozawa com o nosso editor-chefe, Guilherme Sobota. E em seguida, Roberta Machado. Bom, então a gente está aqui com o Rui Shiozawa. Muito obrigado, Rui, pela presença, por aceitar nosso convite para conversar sobre esse assunto, né, que é gestão de pessoas. E está relacionado aí, né, como a gente mencionou agora na abertura do episódio, sobre o ranking As Melhores Empresas para Trabalhar no Mercado Editorial, uma parceria do GPTW, né, Great Place to Work, com o Publish News. Chega agora a segunda edição. Então, muito obrigado pelo tempo e por estar aqui com a gente. Imagina, Guilherme. Obrigado vocês aí pelo convite. Aí muito, muito contente de estar aqui. Então, eu acho que a gente podia começar justamente com isso, assim, né? Você, né, foi CEO quer dizer, é CEO e é cofundador do ecossistema, né? Great People, GPTW. Eu queria saber de você, assim, qual que é a importância de uma empresa de realizar a jornada de certificação e participar do processo de um ranking como esse, né? Como que esse processo todo pode contribuir no aprimoramento da gestão de pessoas dentro das empresas? Legal. Ô, Guilherme, esse trabalho começou aqui no Brasil há quase 30 anos, né? Em cima de uma coisa que a gente acredita muito. O pilar pessoas dentro da gestão como um todo ainda é o pilar menos trabalhado, menos desenvolvido que os demais, por incrível que pareça. Todo mundo, qualquer lugar que você vai, qualquer executivo que você conversa, fala que pessoas são o mais importante. Mas por alguma razão, a gente trabalha muito mais, mais desenvolvido, mais aprofundado no pilar de financeiro, no pilar de tecnologia, no pilar de marketing, no pilar de vendas, no pilar de processo. E o tema pessoas ainda tem uma... A gente costuma falar coisas do tipo, pessoas são complicadas, é difícil, não dá para medir, como se as outras coisas fossem simples, né? Quem falou que finanças é simples, né? Aliás, é uma das coisas mais complexas que tem. Então, parece que tem uma barreira, né, em cima desse tema. E a nossa provocação é, vamos colocar pessoas também, né, com esse mesmo, no mínimo, com esse mesmo grau de importância. Por quê? Porque isso vai te ajudar na tua gestão. Vou até fazer uma brincadeira, Guilherme, que é a seguinte. Imagina, vamos pegar, né, uma empresa de cada um que tá participando aqui hoje. Vamos pegar essa empresa e pensar em quanto custa, né, por mês a folha de pagamento. Aí eu costumo perguntar, tá bom, pensa nesse número, né, o valor por mês da folha de pagamento. Quanto que você pagou, quantos por cento você pagou desse valor na última data de pagamento? Bom, você pagou 100%, tá certo? Tem lá X funcionários, cada um ganha tanto, você paga tudo.
Aí a gente aplica a pesquisa do GPTW, a certificação, a gente descobre coisas interessantes, do tipo, as boas empresas têm um índice de engajamento, vamos dizer assim, a partir de 70%. Então, 70%, 80%, 90%. Isso as boas empresas, tá? Então, se a gente fosse olhar o mercado como um todo, isso vai estar mais para baixo, vai estar em 60%, 50%. Por que eu estou falando isso? Porque o mês passado você pagou 100% da folha, mas você está tendo um engajamento nas boas empresas a partir de 70%. Ou seja, se eu passar a ter uma melhor gestão de pessoas, esse meu 70 vai virar 75, 80, 85, com o custo que eu já tenho hoje. Ou seja, eu melhoro a minha gestão, eu aumento o meu olhar para as pessoas e o resultado melhora sem eu ter que gastar mais. Não preciso colocar alguma coisa a mais. Tá? Então, acho que essa é a importância. E a questão dos rankings, Guilherme, é uma forma de a gente estimular que mais empresas vão atrás disso. É mais importante do que ter a lista em si, é mais importante do que ter uma classificação. Falar, pô, eu estou atuando num pilar estratégico de gestão e estou melhorando essa gestão, portanto, a minha empresa vai melhorar. Bacana. Bom, mas eu acredito, né, e até falando com o pessoal ano passado, né, quando a gente fez a primeira edição do ranking e tal, essa é uma área, né, que tá RH, gestão de pessoas, né, até esse termo, na verdade, nem é usado muito, né, no RH, não é isso, né, gestão de pessoas e outros termos, mas enfim, é uma área que está em constante evolução, eu acho, né, nos últimos anos, Sim, claro, sim. com essa atenção do GPTW, né. Como é que você vê assim que as empresas e organizações que se destacam nessas práticas estão trabalhando para buscar excelência? Bom, primeira coisa, Guilherme, a gente está vendo como você falou, tem uma evolução grande nesse assunto, né? Lá atrás, quando a gente começou a fazer esse trabalho no Brasil, pra você ter uma ideia, na primeira vez que a gente fez uma lista, um ranking, em 1997, a gente teve a participação de 80 empresas no Brasil todo. No ano passado, na última edição, somando tudo que a gente faz e tal, a gente está chegando a quase 6 mil empresas. Né? Então passamos de 80 para 6 mil. Quer dizer, é um crescimento gigantesco, não do GPTW, mas da atenção que esse tema está recebendo. Tá? Então é uma ótima notícia. A notícia, vamos dizer, preocupante é que 6 mil empresas no Brasil ainda é muito pouco. Né? Tem milhares e milhares de empresas ainda para melhorarem a sua gestão. Tá? Então, de novo, isso é um estímulo, né, às empresas melhorarem. Essas empresas, como você perguntou, o que elas fazem? Né? Qual é a atuação delas? Como é que elas vão evoluindo? Tem alguns temas, claro, cada empresa é uma empresa, cada empresa tem as suas fortalezas, cada uma tem os seus desafios. Mas talvez a gente possa apontar algumas coisas em comum. A primeira, e aí, né, quem está no mercado editorial sabe muito bem a importância disso, a primeira é comunicação, Guilherme. Né? O tema comunicação, ele é recorrente em, né, 95% ou mais das empresas, onde há oportunidade de melhorar. Ou seja, as empresas acham que comunicam bem, mas na hora que você vai checar isso, que você vai ter certeza, não está bom, né? Falei, não, mas eu já mandei um e-mail para todo mundo. Pô, quem falou que as pessoas leram o e-mail? Sim, Pior, quem comunicação falou que... interna. Isso. É. E quando eu tenho dificuldade de comunicação interna, posso, né, também, isso me entender que talvez a minha comunicação externa também não é tão eficiente, né? Então, primeira coisa, comunicação interna. Então, de novo, a importância, né? E, de novo, vocês conhecem muito bem esse tema, de melhorar, evoluir. Tem até um exemplo legal que eu gostaria de te dar, Guilherme. Tem uma empresa, uma das melhores do Brasil, e isso a gente aprendeu com ela. Ela tem uma prática que chama comunicação 3 a 5. Ou seja, tudo aquilo que ela considera importante comunicar internamente, ela comunica de 3 a 5 formas diferentes. O que eles fazem? Eles fazem um checklist de todo, né, e-mail, vídeo, WhatsApp, reunião com o presidente, reunião por equipe, reunião,
né? Então lista tudo, fala, pois, esse tema aqui é importante, nós estamos falando de uma mudança na remuneração. Opa, dessas 10 formas aqui, vamos usar de 3 a 5 para reforçar a comunicação, para ter certeza que está todo mundo entendendo. Né? Então, é um exemplo simples, né? Não tem um grande impedimento para uma empresa fazer. Na verdade, você já usa vários meios de comunicação, mas talvez a gente não dê a devida importância, especialmente de tentar usar uma redundância. 2, 3, 4 vezes, 4 formas, né, diferentes de passar aquela mesma informação. Então, esse é um primeiro grande ponto para qualquer empresa que queira melhorar, e mesmo as boas, elas estão sempre aperfeiçoando isso. Comunicação interna e lembrando, Guilherme, que isso não é uma atribuição da área de comunicação interna, né? É uma atribuição de qualquer pessoa dentro da organização e a área de comunicação interna ajuda, reforça e estimula, tá? Primeira coisa. E a segunda coisa que eu diria que também aparece em qualquer empresa, seja aquelas que querem evoluir, aquelas que já são boas, mas elas procuram se aperfeiçoar nisso, é desenvolver liderança. É preparar os líderes da empresa para cuidar de pessoas. Né? E aqui a gente tem uma deficiência. O normal, o que acontece? Você chama alguém, né, para ocupar uma nova posição, alguém de dentro da empresa ou de fora, fala bastante dos desafios técnicos, né, do desafio daquela área, o que a pessoa vai ter que fazer, com o que ela vai ter que lidar, e pouco a gente fala como ela tem que lidar com as pessoas, como ela vai se comunicar com as pessoas, como ela vai inspirar pessoas, como ela vai estimular o trabalho em equipe no dia a dia, como ela vai desenvolver processos de justiça. Tá? Então, são dicas, não, mais que dicas, né? É uma formação do líder que normalmente a gente despreza ou faz de uma maneira deficiente. Então, olha, Guilherme, qualquer empresa que trabalhar esses 2 pilares, comunicação interna e desenvolvimento de liderança para cuidar de pessoas, vai melhorar. Vai ter uma melhor gestão de pessoas, vai ter, né, se fizer participar da certificação, vai ter uma melhor avaliação e, agora, o melhor de tudo isso é que o desempenho da empresa vai ser melhor. Esse é o ponto. Né? Vou ter gente mais engajada. Como é que eu meço se está funcionando? Não é se a nota que eu tirei na pesquisa do GPT, é se o resultado da minha empresa está melhorando. Claro. Né? Se eu estou ficando mais inovador, se eu estou ultrapassando barreiras, se eu estou conseguindo melhores resultados, se eu estou conquistando mais clientes, se eu estou trazendo novos clientes, apresentando novos produtos e assim por diante. Tá? Então, 2 dicas aí bem poderosas. Não, Tá? perfeito, muito bom, assim, coisas bem práticas, né? Mas e exatamente isso que eu queria te perguntar, que vai nessa linha do que você falou agora, assim, porque nesse processo de evolução da gestão de pessoas, algumas empresas que se destacam também nessa área passam a encarar a área específica como uma questão estratégica, né? Então não envolve só necessariamente, por exemplo, a satisfação dos funcionários, mas como isso vai afetar os resultados de outra forma dentro das empresas, né? Eu acho que isso faz parte desse processo de evolução também, não faz? Sim. E aí eu vou te falar um negócio, Guilherme, que eu estou fazendo internamente, que a gente acredita muito e que a gente vai começar a propagar, divulgar, discutir isso com muito mais intensidade. Bom, você comentou no início, né, rapidamente, que hoje eu cuidava antes do GPTW, a gente ampliou, né, o escopo, viraram várias empresas, virou um ecossistema e eu estou cuidando desse ecossistema. E claro que tem um desafio grande aí de complexidade, né, são muitas operações, né, mais gente e tal, então tem um desafio. E ao longo desses 3 anos, né, que a gente está trabalhando no ecossistema, né, claro, tem surgido muitos desafios, mas eu fico pensando, pô, que tipo de apoio eu posso ter para me ajudar nessa gestão? Né, a coisa que mais fica rodeando a minha cabeça, pô, como é que eu melhoro? O que eu faço? Né, onde eu vou buscar apoio? E aí, Guilherme, aonde eu encontrei esse apoio incrível foi exatamente na nossa área de pessoas. Não só
da nossa diretora, né, de gestão de pessoas, que é a Lília, mas da equipe como um todo. E por quê, Guilherme? Porque eles, né, essa área, eles estão o tempo todo em contato com todo mundo dentro da empresa. Então, na realidade, hoje eles estão me ajudando a antecipar problemas. Né? Eles chegam, Rui, olha, em tal área tá, né, vai dar um BO aqui. Estou sentindo que o clima não está legal, estou sentindo que tem um plano de relacionamento ali, estou sentindo que esse processo não está funcionando, as pessoas estão ficando irritadas, estou percebendo um descontentamento. Então, eles estão conseguindo não só relatar o que acontece na empresa, mas o que é mais legal, mais importante, antecipar situações. E a gente tem conseguido, né, tomar muitas ações, né, várias delas preventivas, por essa abordagem. Então, é exatamente o que você comentou. Essa área de pessoas está se tornando um pilar fundamental na nossa gestão aqui, e está sendo tão legal, está tendo tantas histórias, tantos cases, que isso está virando um livro, Guilherme. Também aproveitando, né? Vocês que conhecem o mercado editorial muito bem, a gente quer transformar isso num case, numa história, para contar um pouco o que está acontecendo aqui, a nossa história, e para que outras empresas possam se inspirar, ter ideias, possam tentar fazer o mesmo. O legal é que eu estou usando o mesmo que eu já tinha aqui dentro, tá? Eu já tinha isso, só que agora eu percebi que tem uma utilização, né, um aproveitamento maior ainda do que já tinha. Né? E, de novo, qual a diferença? A única coisa que a gente está fazendo a mais é que a gente, de fato, dá atenção a esse tema pessoas. De fato, a gente escuta as pessoas. De fato, a gente procura preparar os líderes para cuidar de pessoas. Né? Então, concordo totalmente com o que você falou, está ficando uma coisa mais e mais e mais estratégica. Legal, bacana. Bom, uma das coisas que aconteceu aqui, né, desde que a gente anunciou o primeiro ano da parceria e tal, e isso acontece no mercado editorial, mas imagino que aconteça em outros mercados também, é uma dúvida, assim, porque, obviamente, tem empresas maiores, né, que têm áreas dedicadas à gestão de pessoas e tal, então, né, muitas vezes equipes e tudo mais, mas, às vezes, as empresas menores ficam na dúvida, né, de como lidar com essa questão internamente, quando às vezes tem uma pessoa só que é responsável por isso e por outras coisas também ao mesmo tempo e tal. Então, o que você poderia dizer assim para as empresas menores, né, que querem aprimorar esses processos, mas Boa, não tem necessariamente uma equipe? boa. Não, ótima pergunta, porque isso é muito comum, Guilherme. Acho que em qualquer segmento, nós temos uma empresa pequena, ele fala, pô, não vou conseguir trazer uma pessoa só para cuidar disso. Então, vamos esquecer um pouco os processos administrativos, vamos dizer assim, ligados a pessoas, né? Folha de pagamento, etc, etc. Agora, essa função, essa atividade de pessoas, se eu não tenho ninguém né, para me apoiar, tem que começar com o próprio ou a própria CEO da empresa. E ele e ela que são os caras-chave para estar olhando as pessoas, para estar olhando a equipe. Né? Hoje, eu diria que uma boa parte do meu tempo está dedicada para isso. Os processos que eu estou diretamente envolvidos têm a ver com pessoas. Outras coisas, né? Antes eu me envolvia mais, hoje muito menos. Né? Tem gente boa, tecnicamente capaz para tocar, mas esse tema ele não é terceirizável. Né? Uma área de pessoas forte, se eu, né, um dia eu puder vir a ter, vai me ajudar muito. Mas se não começar comigo, eu tendo essa preocupação de pessoas, eu tendo essa preocupação, né, de falar com as pessoas, dialogar, ouvir, não adianta eu terceirizar, porque não vai dar certo. Né? Eu vou transformar isso numa questão operacional, vou pedir para alguém fazer e não vai ter a importância que poderia ter. Tem até um case legal, Guilherme, eu posso citar. Tem um CEO de uma empresa, isso tem algum tempo a história, né? Na época ele era CEO de uma grande empresa de tecnologia, e ele teve uma vez com a gente, fazendo uma palestra, um bate-papo com a nossa equipe, ele contou uma história bem interessante, como é que ele migrou, vamos dizer assim, para esse mundo pessoas. Né? Ele já era um CEO, continua sendo, mas mudou a importância do tema pessoas para ele. Ele tinha uma pessoa, né, de RH do lado dele que começou a insistir com ele para ele ter algumas práticas muito simples. Então, uma vez ela chegou para ele e falou:
fulano, você todo dia, né, tem um carro que vai te buscar na sua casa e leva para a empresa. Era na época totalmente presencial e tal. Então tá aqui, ó, eu fiz uma lista, né, com o nome de todos os colaboradores da empresa e a data de aniversário. Tinha, sei lá, na época ele tinha, não sei, 100 pessoas. Então, todo dia, quando você estiver no carro, né, de manhã indo para a empresa, você leva, sei lá, meia hora para chegar lá, você vai fazer a ligação do aniversariante do dia. Cara, pô, mas todo, né? Para todo mundo. Pô, mas, cara, você vai gastar 3 minutos para fazer isso, 5 minutos, né? Experimenta. O cara ficou meio assim, né? Meio contra, começou a fazer. Cara, ele conta o que mudou a relação dele com as pessoas, porque ele começou a fazer uma ligação, né, de 2, 3 minutos, dando feliz aniversário, cara. Primeiro, as pessoas se sentiram super honradas, né, de receber a ligação do presidente, né, logo no início da manhã, ele, né, a pessoa sabe, né, saber, falou, pô, o cara sabe que eu existo, né, e aí, né, foi quebrando barreiras, ele ia até conversando, e aí, como é que você tá? Como é que tá a tua área? Cara, mudou, né, a relação entre ele e as pessoas, mudou aquela coisa do acesso a ele, as pessoas podiam se sentir mais à vontade para procurá-lo, para conversar com ele. E é interessante quando você tem acesso às pessoas, você não usa para a seu favor, né? Você tenta usar bem usado, fala, puta, eu tô com uma ideia aqui, essa ideia eu preciso levar para o presidente, né? Ou tô com um problema muito grave que, puta, eu não sei o que fazer, eu vou pedir ajuda para ele, né? Então as relações ficam mais sinceras, mais transparentes. E então, de novo, um exemplo muito simples, custo zero, né? Não preciso ter investimento para fazer isso. E estou gastando 3, 5, 7 minutos por dia, né? Com um impacto muito grande. Entendi, bacana. Rui, eu vi que você escreveu recentemente no LinkedIn sobre isso, né? Alguma coisa assim. Porque uma das principais discussões hoje no mundo do trabalho é sobre saúde mental, né? E uma das questões que aparecem muito é que justamente o trabalho, ou pelo menos o ambiente de algumas empresas, é um dos causadores assim, de problemas, né? Que são identificados nesse Certo. aspecto. Como é que você vê essa questão assim? Como que as empresas podem lidar melhor com isso? Opa, muito bom, Guilherme. Esse tema é muito importante, né? E eu gosto bastante de discutir. Então, é, não são duas situações, mas duas faces aí da mesma moeda. Se eu tenho um ambiente de trabalho tóxico, nocivo, né, com um líder, sei lá, despreparado, com um ambiente de assédio e tal, é óbvio que esse ambiente vai fazer mal para mim, ou para qualquer outra pessoa, é óbvio, né? Então, nesse caso, é o trabalho que está provocando né, esse mal-estar ou esse problema ou até essa doença mental em você. Tanto é que hoje já tem coisas que estão na legislação como questões do trabalho. Se alguém for diagnosticado com burnout corretamente, né, porque hoje todo mundo, burnout, não, calma, tem um diagnóstico preciso, né, não é um treco, estou me sentindo mal, burnout, não. Então, se for corretamente diagnosticado burnout, é considerado uma doença do trabalho. Tá? Então, a empresa tem que responder por isso, né? A NR1, que né, está vindo aí também, traz outros impactos aí sobre isso. Então, quando o ambiente é ruim, de fato, ele tem consequências desagradáveis. Por outro lado, a gente começou falando, né, Guilherme, das melhores empresas, de bons ambientes de trabalho, de boa liderança, de boa comunicação. Aí é o oposto disso. O trabalho passa a ser a proteção que a pessoa tem contra questões de saúde mental. Ou seja, eu tenho um bom ambiente, eu tenho um ambiente de transparência, de diálogo, de estímulo, de motivação, eu tenho propósito no que eu faço, né? Eu me sinto bem na empresa, eu tenho trabalho em equipe, tenho estímulo dos meus colegas, dos meus líderes. É o contrário, o trabalho passa a ser uma defesa contra outros problemas, porque o problema não está só dentro da empresa, óbvio, né? Senão ficou naquela história, tudo que está ligado ao trabalho é ruim, tudo que é fora do trabalho é bom. Pô, é muito ruim esse pensamento, porque todo lugar vai ter coisas boas e ruins.
Fala, não, não, quando eu estou em casa, tá... quem falou que quando eu estou em casa está tudo bem? Depende do que está acontecendo lá, depende da época, da situação, é o oposto, não é quem falou que com meus amigos está tudo bem. Não é assim, né? Então, se o ambiente for bom, esse ambiente, o trabalho passa a ser uma proteção às pessoas, uma defesa contra a saúde mental. Tanto é que um dos livros que a gente tem publicado no Extemas tem exatamente esse título: O Trabalho Protege. Né? Agora, para isso, eu tenho que ter um bom ambiente de trabalho, tenho que ter liderança preparada e tudo isso que a gente está falando. Mas sim, Guilherme, esse é um dos maiores problemas, aliás, tem sido apontado, né, em várias pesquisas como o primeiro tema de atenção das empresas, dos gestores e assim por diante. Já é a maior causa de afastamento no Brasil também, né? Então temos que dar muita atenção. Sim, exatamente. Ficar atento a isso, né? Essa é uma questão também, né? Digamos, uma divisão assim entre a vida pessoal e de trabalho que foi de alguma forma, não sei se reformulada, né? Mas com certeza alterada pelos anos da pandemia, né? E por tudo que Sim, aconteceu, assim. Eu queria ouvir uma avaliação sua assim sobre essa transformação, né? Principalmente relacionada ao trabalho híbrido, assim, remoto versus presencial. tá, Né? Aí acho que pode ser uma opinião pessoal sua, assim, né? tá. Como é Não, que é não, essa? beleza, beleza. Olha, eu vou falar como é que é o nosso modelo, mas eu não estou pregando isso para qualquer empresa, porque cada uma é uma, tá? Então, a gente tinha um escritório, aliás, a gente tinha 7 escritórios no Brasil. Na pandemia, a gente fechou todos, né, devolveu os prédios e tal, ficamos 100% remoto e continuamos até agora. Tá? Então, eu trabalho daqui de Mairink, do meu sítio, e tem pessoas espalhadas aí, somos 200 pessoas. Talvez a gente tem gente em mais de 40 cidades. Ou seja, é até difícil juntar todo mundo toda hora. Né? Mas isso é para o nosso caso, para a nossa cultura e para o nosso tipo de trabalho. Né? Então, de maneira nenhuma, eu estou dizendo que esse é o modelo correto. Esse é o nosso pelas particularidades. Tá? O que a gente estimula para as empresas, né, até fugir um pouco da discussão se é remoto, presencial, se é híbrido, né? Tem que tomar cuidado porque tem algumas armadilhas, mas o que está sendo muito valorizado é a flexibilidade e não exatamente o modelo de trabalho. Por exemplo, se eu tenho um trabalho presencial com bastante flexibilidade, de horários, de dias e tal, sei lá como é que eu vou chamar isso, mas isso vai ser valorizado. Né? Ou ao contrário, né? Eu posso ter um modelo que aparentemente é melhor, mas se eu não tenho essa flexibilidade, porque eu posso, por exemplo, estar trabalhando em casa, né? Remoto 100% do tempo, mas com uma estrutura de horário extremamente rígida. Então, talvez não seja bom para mim, né? Mesmo eu estando remoto. Então, o que a gente estimula é a flexibilidade. Por que a gente estimula? Porque é o que a gente lê das pesquisas todas que as pessoas falam. Então, mais do que a gente até brinca que a flexibilidade é a nova remuneração. Se eu tenho modelos em que eu tenho. Vou dar um exemplo bem simples, um pouco antes da pandemia, mas que acho que talvez ilustre bem isso. Então, tinha uma empresa que resolveu, antes da pandemia, pegar uma vez por mês, na sexta-feira à tarde, e liberar todo mundo. Então, todo mundo trabalhava regular segunda a sexta e uma vez por mês, sexta à tarde, está liberado. Todo mundo, que legal, que legal, que legal. Aí as pessoas, pouco a pouco, começaram a voltar para a empresa, para o RH, falou, olha, nossa, que legal, muito obrigado, né, por estarem pensando na gente, mas será que eu posso trocar sexta à tarde, nessas 4 horas, por exemplo, da sexta à tarde, por talvez meia hora ou uma hora por dia? Sabe por quê? Porque a minha filha reclama que eu nunca vou buscar ela na escola. Né? Tem pai e mãe que vai lá. Puta, seria para ela, seria um prazer enorme, e para mim também. Né? Eu consegui um dia chegar mais cedo e buscá-la na escola e tal. Então, na hora que eu montei o esquema de toda sexta tarde, e o cara ainda falava assim, ó, é legal, mas, por exemplo, minhas filhas estão na escola, minha esposa está trabalhando, eu fico a sexta à tarde em casa, meus amigos também estão trabalhando, não tem nada que fazer. Então, essa sexta tarde não está
tá me ajudando em nada. Aí o que acaba acontecendo? Eu continuo trabalhando do mesmo jeito, né? Então, é um modelo que parece legal eu dar cesta tarde, mas ele é rígido, tá certo? Todo mundo tem que sair. Pô, mas quem falou que é bom para todo mundo sair sexta tarde? Tem gente que vai adorar e tem gente que odeia, entendeu? Então, por isso que eu digo que o melhor é a flexibilidade e não o esquema que eu monto, os horários que eu monto, tá? E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Já ouviu falar em POD e impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Perfeito, bacana. Isso é praticamente uma ferramenta aí que pode ser usado pelas empresas, né? Exatamente, exatamente. Isso é bem interessante. Rui, eu acho que a gente está chegando no final aqui, mas antes eu queria te perguntar ainda uma outra coisa que foi o Fábio até que separou, né? O Fábio ia participar aqui com a gente, mas por problemas técnicos não conseguiu. Mas uma dúvida interessante, assim, é como lidar com mudanças e disrupções que a tecnologia ou outro tipo de inovações podem trazer para o ambiente de trabalho, né? Então a gente estava falando né, da ansiedade, por exemplo, de questões de saúde mental, tipo, então, por exemplo, a inteligência artificial pode gerar uma ansiedade, né, nas pessoas, Sim. uma insegurança ali sobre a própria função, sobre o próprio ambiente de trabalho, assim, então, não sei, assim, como que as pessoas podem lidar com essas questões? Guilherme, você está abrindo aí um outro tema que é enorme, ele é super importante, é gigantesco. Eu estou falando porque eu mesmo, né, a gente mesmo teve muitos aprendizados nesses últimos 2, 3 anos sobre isso. Então, eu vou tentar, né, dar uma resposta breve, mas com certeza é um tema que dá para a gente falar aí mais bastante tempo, tá? Bom, eu acho que a primeira. Então, eu vou falar mais ou menos o que eu estou fazendo agora sobre isso, para explicar o que eu acho, né? Então, para a gente também, como qualquer outra empresa, a gente tem os desafios aí tanto de receber a carga de mudanças que está acontecendo no mundo, né? Mudanças de tudo, inclusive da tecnologia, quanto a gente querer fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Então, eu acho que é uma realidade para todo mundo esse cenário, né? Eu acho que a primeira coisa interessante para a gente, quando vai iniciar um processo, sei lá, meu segmento está passando por uma mudança de tecnologia muito grande, né? Estão surgindo, sei lá, o que eu faço com a inteligência artificial? Meu Deus, tem que sair correndo e usar a IA. Calma, não é assim, né? A primeira coisa, e a gente fez isso no ano passado e foi muito legal, a gente fez um mapeamento, a gente tem uma ferramenta bem legal, nova, interna, baseada em neurociência. Então, ao invés de eu usar um questionário, né, cheio de perguntas, eu coleto comentários escritos. E o próximo passo eu vou coletar áudios. O cara responde um negócio no WhatsApp, eu uso isso para fazer um mapeamento. Então, a gente fez um mapeamento desse, que é muito simples, muito rápido, voltado para a inovação, para entender as características de inovação e as características individuais da nossa equipe. Então, aí, só nesse mapeamento, a gente já vai ter diferenças enormes. Tem empresas que, né, pela constituição dela, pela evolução, você tem pessoas, uma equipe, né, uma cultura muito inovadora. Né? Então, aquelas empresas lá, early adopters, sei lá, qualquer coisa que sai, elas já estão fazendo. Tem outras que, na verdade, a grande maioria, elas vão acompanhando para ver o que está acontecendo e em algum momento elas se engajam. E tem outras que, né, por características próprias, são aquelas que entram, né, numa nova onda, vamos dizer assim, por último. Então, eu preciso saber qual é o modelo, o que eu tenho dentro de casa, tá certo?
Não adianta eu lançar, moçada, surgiu um negócio novo, vamos começar amanhã. Se eu estou naquele outro extremo lá, eu tentar fazer, vai ser um desastre. Por quê? Né? Eu não vou conseguir nem fazer o que eu fazia antes e não vou conseguir fazer o novo. E, né? Então, eu vou pegar o pior dos dois mundos. Então, a primeira coisa é mapear um pouco esse ambiente, como é que é o nosso perfil, como é que é a nossa cultura, e aí usar uma estratégia adaptada a isso. Então, no nosso caso, o que eu estou fazendo? Eu fiz de um jeito, não foi bem sucedido, depois dessa pesquisa a gente está mudando. Então, eu tenho um modelo hoje de negócio, né, que é muito sólido, é muito forte. A gente está há 30 anos avaliando empresas, certificando, fazendo rankings. Então, tem um histórico, tem uma forma de fazer isso. Eu, de uma hora para outra, fazer uma coisa diferente, não é o normal. Né? Não é o que eu não estou acostumado a todas as semanas fazer uma coisa diferente uma da outra. Então, eu estou trabalhando com as coisas mais tempo em laboratório, né? Pego um grupo menor de pessoas, coloco as ideias novas lá, trabalhando, testa, 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 testa. Na hora que está razoavelmente, né, decantado e claro, eu posso desenhar um processo, aí eu começo a passar para o restante da organização, porque aí ela vai assimilar com muito mais facilidade. Então, de novo, para o meu caso, lendo a característica do nosso público, eu adotei agora essa estratégia que está sendo bem sucedida. Tem outras empresas que naturalmente são muito rápidas, né? Pega um negócio novo e saem fazendo no dia seguinte, mas você precisa ter uma equipe que está preparada para sempre fazer isso. Uhum. E outras que vão demorar muito mais, mas eu tenho que respeitar isso. Claro. Né? Então, não sei se responde exatamente a tua pergunta, como eu te falei, é um tema muito grande, né? Exato. Mas eu tenho que partir de um entendimento da minha característica cultural para adotar a melhor estratégia. Ou seja, cada vez que aparece uma coisa nova no mundo, em particular na tecnologia, se eu sair desembestado querendo fazer, a maior parte dos casos eu vou fazer besteira. E mais, né? Tem muitas situações, muitas tecnologias, que é aquele negócio, né, que parece dá um pulo no início e depois ela desaparece. Quantas coisas a gente ouviu falar, saiu correndo e simplesmente sumiram do mapa, né? Sumiram, assim, desapareceram, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Eu não estou desestimulando, ao contrário, né? Eu acho que a inovação tem que ser uma característica de qualquer empresa para sobreviver nesse ambiente que a gente está, mas tem que trabalhar num modelo adequado a cada organização. Ou seja, não tem certo ou errado. Tá? Uhum. Claro, perfeito, responde sim. Bom, Rui, queria te agradecer muito pelo tempo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. E ver se você quer fazer, né, falar alguma coisa aí para as empresas do mercado editorial que estão ouvindo a gente aí, interessadas em participar da jornada de certificação e do ranking Melhores Empresas para Trabalhar no Mercado Legal. Editorial. Olha, então eu queria. Bom, primeiro, nesse aspecto, sou suspeito para falar, eu gosto muito desse mercado, né? Sempre gostei muito de livro. A gente tem uma editora dentro do ecossistema, a gente publica 2, 3, 4, 5, 6 livros por ano como parte da nossa abordagem. Então, eu gosto muito, né? Admiro muito. Então, sou meio suspeito, talvez tenha uma opinião meio enviesada, né? Mas entendo também os desafios, né? Em parte, entendo os desafios que esse segmento atravessa com essas mudanças no mundo, mas sempre tem muito espaço para evoluir. Né? Se pegar os exemplos que a gente deu aqui ao longo do bate-papo hoje, quer dizer, se eu consigo melhorar a minha produtividade em 10, 20, 30% só lidando com pessoas, isso vai representar alguma coisa, né? Vai ter um impacto, vou atingir mais clientes, mais mercados, vou ter mais produtos no mercado, vou ter um melhor desempenho, vou ter uma melhor relação, né, entre receitas e custos. Então, o que eu estou querendo assim é dar um estímulo que sempre a gente consegue ter ganhos e está ao nosso alcance lidar com as pessoas que a gente tem de uma maneira cada vez melhor. Né? Elas já estão com a gente já tem equipe,
Quer dizer, se eu conseguir melhorar essa relação, essa comunicação, essa transparência, os nossos processos, o sentimento de justiça, o trabalho em equipe, vai ter ganhos, vai ter retorno, né? Então, se esse mercado, mesmo estando sofrendo muito nos últimos anos, está aí firme e forte até agora, é porque ele é necessário, né? E se é necessário, vamos ver como é que a gente pode fazer cada vez melhor, porque ele vai se tornar cada vez mais imprescindível. Perfeito, Rui, é isso. Muito obrigado. Legal, Guilherme, muito obrigado aí pelo convite. Fábio, né? Apesar de não ter conseguido interagir aqui, obrigado aí pelo convite. Estamos aí à disposição que vocês precisarem, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos aí. Já voltamos para a nossa conversa. E também com o apoio da CBL, a Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. E agora, Roberta Machado. Bom, a gente vai conversar agora então com a Roberta Machado, do Grupo Editorial Record. Roberta, muito obrigado pela participação. Um prazer te receber aqui no podcast do Publish News. Guilherme, oi Fábio. Obrigada a vocês por terem me chamado. Espero que eu consiga aí contribuir e ajudar os colegas do mercado aí nesse tema tão importante. Bom, acho que todo mundo que está ouvindo sabe que a Record é uma das maiores e mais tradicionais empresas do mercado editorial brasileiro. E a gente queria perguntar, né, para você, assim, como que a gestão de pessoas se encaixa na empresa hoje em dia, né? Como que a Record trata essa questão internamente hoje em dia? E aí depois a gente pode falar um pouco da evolução, assim, né? Mas atualmente, como que essa área de gestão de pessoas está posicionada dentro da empresa? Eu acho que a gente tem cada vez fortalecido mais essa área, né? Eu acho que até a gente como sociedade tem entendido melhor, né, a importância de ouvir primeiro as pessoas, enfim. Então, acho que a Record é uma empresa de mais de 80 anos, então viveu as diversas fases de perfil de liderança, perfil de gestão de pessoas ao longo desses anos, né? Então, isso foi evoluindo e acho que hoje a gente entende melhor a importância, eu acho que a gente está evoluindo, se envolvendo mais, eu acho que isso está ganhando um peso mais importante, assim, acho que isso acontece com a Record, eu acho que acontece muito no mercado editorial, né, assim, empresas familiares acabam, às vezes, muitas vezes se identificando muito com a cultura do fundador, ficando muito personalizada na figura do fundador, e aí com isso, muitas vezes a alta liderança acha que não precisa escutar as pessoas, porque ela já conhece o que as pessoas pensam, né? A cultura está muito próxima da alta liderança. E aí isso às vezes, né, com o tempo a gente vai percebendo que não, que a gente precisa ter às vezes algumas ferramentas sim de escutar, de se atualizar. Então acho que a experiência da Record é um pouco essa, né, de ser uma empresa familiar, mas como já está na terceira geração, a gente vai tentando melhorar, né, tentando se profissionalizar, né, um pouco mais e trazer um pouco das ferramentas de mercado para esse nosso mercado. Agora, eu acho que a gente já sai de uma grande vantagem, né, na nossa indústria, porque como a gente faz um produto tão legal, a cultura em geral é muito boa, né? Porque você já consegue sair já engajando pessoas, aquele quesito de orgulho, a gente já sai com uma nota super alta. Acho que qualquer editora, quando faz a pesquisa, assim, já tem uma grande vantagem. Então, acho que isso é uma coisa peculiar da nossa indústria, né? E fora a questão também da própria dinâmica de lançamento, né? Que você pode, a cada ano, se reinventar. Você está sempre lançando coisas novas e isso se reflete também na própria prática de como você enxerga as pessoas. Você pode se atualizar. Então, isso acho que também uma coisa positiva da nossa indústria e a Record tem surfado isso também, felizmente, evoluindo, né? Bacana, mas assim, pensando tipo, dentro, digamos, do organograma da empresa, assim, como que essa questão assim, tem uma área A gente separada? Como é que é? tem a gente tem uma diretoria que cuida de finanças, contabilidade, RH, essa área mais administrativa. E aí a gente tem uma gerente de RH.
Então, a gerente de RH reporta para essa diretora e aí, mas acaba que os temas de RH, a gente que eu digo assim, as sócias, né? A gente acaba se envolvendo muito, porque é uma área bem importante. Então, mas é isso, é uma gerência de RH e que a gente tem tentado se aproximar, tem se aproximado mais, assim, enquanto sócias e participado mais ativamente. Mas é uma área separada. E aqui falando de GPTW, como que surgiu, né, esse processo, a ideia de participar da certificação, como que foi utilizada como ferramenta? Olha, na época da pandemia, a gente sentiu o time, assim, muito. Tava mais tenso, assim, né? Normal, todo mundo, todos nós estávamos. E, e aí, então, em 2021, a gente achou importante fazer uma pesquisa de clima e para que as pessoas se sentissem mais à vontade, né, de um formato anônimo, de dizer o que estava incomodando, como é que elas estavam se sentindo. Então, começou por conta dessa sensação de um pouco de uma carga mental mais pesada na época da pandemia. E aí a gente achou que seria importante que fosse uma ferramenta conhecida, uma ferramenta isenta, não fosse, né, o RH da Record fazendo uma pesquisa anônima, que fosse uma empresa reconhecida. Então a gente teve bateu um papo com algumas empresas e escolheu a GPTW por ser referência, né, por ser uma ferramenta que acaba que você consegue comparar com outras empresas também. Eles têm essa metodologia de você ver como que você está em relação às outras empresas do seu tamanho, mais ou menos. E então foi um pouco por aí. E, e também porque é uma ferramenta, a GPTW, ela não é só a pesquisa em si e o certificado em si. Eu acho que ela é bem mais do que isso, porque você, com o resultado da pesquisa, você consegue montar uns recortes e uns indicadores, assim, muito inteligentes, assim, que a gente não conseguiria como RH se a gente montasse uma pesquisa parecida, sabe? Então, a gente curtiu muito essa ideia de usar essa ferramenta para depois a gente ficar. Tem 1 milhão de recortes possíveis e ficar debatendo cada um, então a gente achou muito legal, assim, mais até legal do que um ranking por si só, um selo por si só, é mais da gente se conhecer com esse tipo de desdobramento que ela traz depois, sabe? Então acho que esse pra gente foi o mais bacana. Quer A dizer, gente que então conversou você com eles e aí fizemos 21, 23 e agora 25. A gente está fazendo a cada 2 anos sempre. Então quer dizer que você teve um resultado prático já. Com esses dados você conseguiu aplicar novas formas de trabalho. Sim, sim. A gente vem desde de 21, então a gente fez, com o final da pesquisa de 21, a gente já fez um plano de trabalho e já desdobrou todos os pontos, e aí depois a gente aplicou de novo em 23, já fora daquele período de pandemia, né? Já com a equipe num esquema de trabalho já voltando ao normal. E agora a gente está voltando agora em 2025. Então já houve esses desdobramentos do resultado. Então, o que vamos fazer? A gente teve essa questão nesse setor aqui, isso aqui está mais urgente, isso está menos urgente. Essas lideranças dessas áreas aqui foram as que foram melhor pontuadas. Vamos entender como que eles estão trabalhando, vamos tentar ajudar os que foram, né, pior pontuados. Então, houve já esse ganho aí nos últimos anos. Bacana. A gente estava falando mais cedo com o Rui, né, foi ACO do GPTW, e hoje ele é CEO do ecossistema Great People, né, que é o conjunto de empresas, enfim. E ele estava falando da importância das empresas encararem essa área, né, de gestão de pessoas como uma questão estratégica dentro da empresa, né? Ou seja, olhar para essa questão com atenção, justamente para conseguir melhorar resultados, né, aumentar a produtividade, coisas nesse sentido, né? E você mencionou mais cedo que existe um envolvimento, né, direto das sócias do grupo com essa questão, né? Então acho que demonstra uma preocupação estratégica nesse sentido, né? Sim, a gente notou
muito isso. Quando a gente, em 2019, mais ou menos, 2019, antes da pandemia, a gente fez uma renovação das nossas gerências. A gente trocou muitos gerentes, a gente tinha uma turma mais antiga e a gente foi fazendo uma mudança. E, e aí, em seguida, a gente entra com a pesquisa e começa a ajustar e começa a fazer o trabalho aí de resultado da pesquisa. E, e a gente vem colhendo resultados, assim, Record está indo super bem no mercado e tudo, então a gente sentiu que a gente engajou muito mais esses novos profissionais usando a pesquisa como uma ferramenta, assim. Então, foi ficando cada vez mais claro enfim, a editora é feita de pessoas, não é uma frase clichê, mas a gente precisa, né, desde o editorial super atento às tendências e comprando os melhores livros, mas todas as áreas trabalhando esse livro, repondo e fazendo com que a máquina né, de reposição, divulgação e tudo acontecesse. Então, isso para a gente ficou muito forte, assim, que essa mudança das pessoas, essa mudança na forma de trabalhar a área de recursos humanos, esses últimos 5 anos coincidem exatamente com uma época muito positiva da Record, né? Em termos de crescimento, de aumento de market share, de inovações. Então, acho que tem sido muito evidente o resultado, sabe? Não é coisa de papel, não é coisa de conhecimento de Instagram, nada disso não. É real, assim, a coisa funciona. Você falou um pouquinho, né, desses mais de 80 anos que a empresa tem e de ter um perfil inicialmente familiar, né, digamos assim, no sentido de ser uma empresa mais fechada em si mesma ou algo parecido. Mas e você percebeu também então uma evolução, né? A editora se reinventou muito e a gente consegue ver muito, né? Como você falou na linha editorial. Você consegue perceber também essa evolução do tema também, né? Do tipo, antes tinha a proximidade das pessoas e o conhecimento das pessoas ficarem mais tempo, né? Você acha que a retenção também hoje em dia é muito diferente, a forma de trabalho é diferente, né? O que você consegue também ter essa renovação constante da editora e da empresa aí como um todo, né? Eu acho que a gente tem que ficar atento à evolução da própria sociedade. Assim, eu acho que no começo, né, estamos falando aí década de 40, década de 50, mas quando começou a ser editora mesmo, mais década de 60. Havia uma proximidade, assim, a editora ainda pequena, mas muito em função, assim, o meu avô comprava calça jeans para os funcionários quando ele viajava para os Estados Unidos, para que todo mundo tivesse a primeira calça jeans. Então, era nesse tipo de chefe carismático, assim, meio paternalista, e conseguiu uma fidelidade enorme dos funcionários que ficavam 40 anos e muito gratos a ele e tudo. Isso acho que era comum, né? No próprio começo das empresas, todas as empresas assim acabam às vezes começando dessa forma. E, mas enfim, isso vai mudando, né? As pessoas vão buscando outras fontes de motivação, né? Ninguém quer que eu compre uma calça jeans assim quando eu viajo, as pessoas começam a ter outros anseios. As pessoas querem, eu quero treinamento, eu quero isso, eu quero um ambiente de trabalho mais, né, com menos pressão, eu quero, sei lá, o home office uma vez por semana. Então você tem que eu acho que a chave é você estar atento, né? Assim, você não ficar tão fechado em você ver o que o mercado está praticando, quais são as melhores práticas, e daí a importância de conversar com consultores ou empresas tipo GPTW, porque é uma forma também de você ver o que tem funcionado fora, né? Então, acho que a gente foi caminhando, assim. Eu acho que atualmente também colocaria um pouquinho de responsabilidade no fato de hoje ser uma gestão 100% feminina. Desculpe, rapazes, estou em minoria hoje, mas eu acho que o fato da gente ter hoje maioria, enfim, 100% das sócias são mulheres. Acho que a gente tem uma sensibilidade maior, uma preocupação maior, eu sinto, do que na época do meu pai e tal. Enfim, também tem isso. Também porque estamos em 2025, né? Acho que caminhamos muito, muita coisa aconteceu, então temos que fazer Dona Record também se atualizar.
É uma senhorinha de 82 anos, a gente vai tá fazendo pilates, tá, tá, tá melhorzinho, tá bem. Então acho que é isso, acho que a gente não deixar não ficar muito fechada, né? Olhar para fora, assim, ver o que tá acontecendo. Claro, e a gente tá, né, tá numa época que, assim, tem muitas matérias nos jornais saindo sobre 5 anos do início oficial da pandemia, né? E a pandemia teve um impacto grande nas relações de trabalho, né? Não só, mas também, talvez principalmente, na forma do trabalho, né? Tipo, presencial, remoto, híbrido e tal. Como é que vocês estão lidando com essas questões específicas na Record ou outras consequências da pandemia que você consegue lembrar? Olha, na Record, para a gente foi um pouquinho mais desafiador pelo fato da gente ter gráfica e nosso departamento de logística ser no mesmo prédio, né? Então, num único local, a gente tem áreas operacionais que não tiveram o privilégio do trabalho remoto, né? E as áreas administrativas que podiam fazer esse trabalho. Então, a gente achou melhor descentralizar e não fazer uma política única, assim, a Record tem regime de home office. Então, a gente deixou essa autonomia na mão dos gestores, né? Então, a gente tem lá os diversos gerentes, a gente deu autonomia para que eles tocassem aí, né, na volta da pandemia, qual seria o melhor modelo. A gente não topa 100% de home office, a gente coloca 2 dias de home office como o máximo, porque a gente tem uma cultura muito forte presencial, justamente por ser uma empresa meio fabril, com gráfica, com logística e tal. A Record, nesses anos todos, assim, é muito forte a coisa de ir lá e a área da produção atravessa a rua e atravessa o pátio e pega o livro assim que ele sai, aí vem com a capa e mostra. Então, perdia muito, né, na hora que ia para casa. Então, a gente colocou assim como um máximo de 2 dias e cada gerente dando a autonomia. E assim segue até hoje. Então, a gente tem áreas que fazem 2 dias, tem áreas que fazem um dia, tem área que não faz, que o gerente acha que a cultura é muito mais presencial, então tem que ser presencial. E a gente vem seguindo, assim, tentando com isso equilibrar. Mas é mais difícil quando você tem essas duas culturas, né? A fabril e a administrativa, assim, é mais desafiador você conciliar, né? Porque, infelizmente, um acaba tendo mais privilégio do que o outro. Então, é assim. E, Roberta, eu acho que também esse movimento da importância de gerenciamento de pessoas, de gestão de pessoas, também é uma virada que mostra que, quando eu comecei a trabalhar já faz um tempo também, existia muito o trabalho visto como um amor aos livros, né? A gente tem, continua tendo, mas acho que existe uma profissionalização do mercado como um todo, né? E acho que isso também é uma das questões, né? Para as outras, para quem está ouvindo a gente, assim, você teria um conselho, algo que foi importante para fazer uma mudança, ou algo que te marcou, falar assim, eu acho que fazendo isso dentro da Record, isso realmente mudou como a gente se relaciona? Olha, o que eu achei que foi mais decisivo, ao meu ver, foi a gente trabalhar com grupos de trabalho, assim, sabe? E a gente tentar não departamentalizar tanto, assim, acho que a gente era um pouco hierarquizado demais e aquela cultura meio departamental, assim, o editorial, assim, era um setor à parte e aí não conversava tanto com comercial nem com marketing. E aí, até pela coisa da pandemia e as pessoas fazendo reunião virtual, a gente começou a montar grupos de trabalho e para que a comunicação fluísse melhor. Então, eu acho que evitar esses setores que não se comunicam, que um acha que merece mais do que o outro e que eu sou o artista e eu sou isso é muito prejudicial, acho, numa editora, né? Então, acho que você montar esses grupos multidepartamentais e eles tocam projetos juntos para eles entenderem que as coisas começam a fluir, eu acho que é fundamental, porque na GPTW, assim, acho que a gente vê claramente a importância da comunicação, né? Os objetivos precisam estar muito claros para todo mundo que toca um projeto. Então, você
tornar isso possível, acho que é por meio aí dessas decisões compartilhadas, você não ter dono de feudos, você não ter feudos, não ter silos, você ter realmente áreas que se falam toda semana, todo dia, em modelo assim mais horizontal. Então, assim, acho que essa seria meu conselho. Funcionou bem pra gente. Bom, agora tá aqui, a gente tá já esgotando o nosso tempo. Pena que tá indo bem rápido, mas queria ver se você tem alguma coisa a acrescentar. Acho que faltou alguma coisa a gente falar aqui, que acho que nessa área que é tão importante. Acho que a gente cobriu tudo. Acho que é realmente fascinante quando você mergulha assim nessa prática de gerir pessoas, colocar pessoas no centro. Eu acho que o resultado depois vem. Então, somos bastante gratos aí a essa experiência que tivemos aí com o GPTW. Então tá bom. E estamos no momento MVB América Latina com Karina Matuda. Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, Fábio, com você? Tudo bem. E hoje vamos trazer novidades de MetaBooks. É isso? É isso. A gente sempre tenta trazer novidades que ajudem os nossos clientes a serem cada vez mais eficientes e ajudar na precisão dos metadados, enfim. E aí a gente tem algumas novidades agora para todos. Ah, então, mais pro dia a dia, né? Para ajudar as pessoas também subirem os seus metadados, não é isso? No dia a dia, mais agilidade, precisão e eficiência no fim para todo mundo, para os nossos usuários. Porque afinal, quem que não usa um Excel, não é verdade? Acho que todo mundo, né? Eu tenho que usar aquele da ferramenta do Google, eu não gosto tanto, mas é o mesmo princípio, não é? É o mesmo princípio, mas Office ainda, né, para essa parte. Mas conta pra gente, o que foi a atualização que a gente teve no Excel da MetaBooks? Então, a atualização é mais sobre o modelo de importação via Excel. Então, a gente tem algumas mudanças, né? A primeira que eu posso dar de exemplo é a nomenclatura mesmo das colunas quando a gente importa os títulos, né, via Excel. Que, por exemplo, antes era conteúdo tema, agora ficou categoria. E a adição tema virou qualificador, que são as nomenclaturas mais oficiais mesmo, então acho que facilita muito pro usuário da MetaBooks. Mas a gente tem algumas outras, né, novidades que vão vir pela semana que vem, que são mais acho que palpáveis, assim. Por exemplo, os contribuidores, né, que é um dos campos da MetaBooks. Na importação atual, os clientes só conseguem introduzir via Excel 5 tipos de contribuidores. Então, organizador, autor, tradutor, enfim, 5 tipos. Com essa alteração, os nossos clientes vão conseguir introduzir até os 80 tipos que a plataforma já permite, mas não permitia via Excel. Então, é um ganho muito, muito positivo para os nossos clientes. E outros campos também que não existiam na importação via Excel e agora vão ter título original, idioma original, a faixa etária e outros tipos de texto também, que sinopse, primeiro capítulo, sumário, enfim. Muito bom. Eu gosto muito de quando colocam a idade indicativa. Tenho um filho de 9 anos e sempre falo assim, será que esse livro pode ou não? E é muito difícil de achar. E tem, às vezes, várias informações, então esse que a própria editora passa é muito mais confiável. E acho que, assim, é extremamente importante e agora vai ser um pouco mais facilitado, então não tem por que deixar de fora, né? Muito bom. E pra gente ter acesso a essa nova versão, como é que eu faço? A gente vai encaminhar um e-mail na segunda para todos os nossos clientes, vão estar no nosso site e também na página de ajuda e no link que você vai disponibilizar. Acabei de ficar sabendo que vou, mas estará aqui na descrição do episódio, tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigado pelas
novidades que vão ajudar muito o pessoal que usa Metabooks. Valeu, Karina. Valeu, Fábio. Vamos agora para as nossas indicações? Você tem alguma coisa que você está vendo, está lendo, ou alguma coisa que você conheceu há pouco tempo para indicar para a gente, Roberta? Olha, eu da Record, tenho que indicar da Record. Eu indico o livro da Miranda July, o de 4. Eu sei que está super batido, então eu sou só mais uma indicando, mas eu achei super interessante, achei bem importante assim para minha geração de mulheres aí entrando em época de menopausa. Achei a Miranda July bem genial, assim, o livro me diverti bastante com ele, eu indico ele. E de série, tô assistindo Ruptura, tô falando de séries de ambiente de trabalho, não deixa de ter a ver com o nosso tema hoje, porque realmente essa série eu acho bem criativa, assim, e estou num momento viciada e recomendo. E hoje sai o último episódio, né? No dia que a gente tá gravando, não é? Não sei se você já viu o último. Pois é, não, eu falta o penúltimo ainda. Eu gosto sempre de ter 2, porque senão me dá uma... Eu não gosto de ver um só. Fico ansiosa. Aí fala assim, nossa, acabou, né? Você fala, tem que esperar mais uma semana. Muito bom, muito bom. E você, Sobota, tem alguma coisa pra indicar pra gente? Eu sempre indico livro, né? Mas eu vou indicar uma série hoje também. Pra quem tá... o Severance tá acabando agora, né? Então, pra quem quiser começar alguma outra, é uma série que tá no Max, né? No serviço de streaming. Chama The Pitt. P-I-T-T. É uma série de médico, né? Eu adoro série de médico. Eu sei. Eu cresci, né? Quer dizer, quando eu era adolescente, via Dr. House. Adorava. E várias outras, né? Então, quem gosta de série de médico tem uma nova aí. E essa é diferente das outras porque ela se passa em um dia, né? Então, cada episódio corresponde a 1 hora do dia, assim, de um dia só, assim, na vida de um posto, assim, de pronto atendimento, né? Dentro de um hospital. Então, é uma série de... Legal. E é dos caras que fizeram o ER, não é? Tem o envolvimento de pessoas que fizeram ER. O protagonista, inclusive, é um ator que participou do ER. Ele, no ER ele era, tipo, residente, assim, iniciante, estudante. E nessa série de hoje ele é o chefe do hospital, então... Muito bom. Anotei aqui, vou ficar viciada nessa também. Nossa, eu acho que é impressionante como essas séries são viciantes, né? Mas tudo bem, eu não sei o fascínio que a gente tinha por House também. Eu queria falar de um filme, tipo de um anime, só que é um pouco diferente do que a gente tá acostumado ou a gente vê os jovens assistindo, né? Que chama Suzume. Ele é um longa-metragem, tá na Netflix. Ele é de um cara que fez vários filmes e eles são sempre... Tem uma coisa que é um pouco fantástica, que nesse caso é tipo... É uma menina que consegue ver quando começa um terremoto no Japão. Então ela tem uma visualização da tragédia. E assim, e tem uma coisa meio fantástica, mas ao mesmo tempo é muito sensível, tipo, ela perdeu a mãe, então aparece sempre isso, a questão do luto. E é muito, muito, muito bonito, assim, sabe? Tipo, pra mim é anime pra adultos, sabe? Então, tipo, que você não assiste mais Naruto ou algo parecido ao Pokémon do meu filho, eu acho que vale muito a pena. O Makoto Shinkai, ele fez vários filmes muito bacanas, e esse é o último que ele fez, e são sempre muito bonitos. Tem outro que chama Your Name, que é maravilhoso, e esse Wedding With You, Você assistiu, Roberto? A gente tem o livro. Olha, então vou atrás dele também, porque é maravilhoso, né? Acho que achei o filme incrível, do tipo, chorei litros. Mas eu acho que vale muito a pena a gente também ver um pouquinho aquilo que a gente pensa que anime é só para jovens ou crianças. Esse com certeza vale a pena dar uma olhadinha. Roberta, queria agradecer aqui
seu tempo com a gente, dividir essa experiência. A gente nem sempre fala desse assunto que é super importante e obrigado por dividir um pouco aí como a Record trabalha. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer. E este foi o episódio 363 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E sempre temos um programa novo toda segunda-feira. Até a próxima semana.